pessoal, começando mais uma aula de ciências, certo? Vamos falar hoje sobre a água como fonte de energia. A gente sabe que a água serve para diversas coisas em nossa vida, certo? Higiene pessoal, para beber, enfim. Mas a água também serve como fonte de energia, gente. É isso que a gente vai ver hoje. As usinas elétricas, por exemplo, que fornecem energia elétrica, usam o movimento da água para movimentar as máquinas que geram energia, ok? Por isso a água como fonte de energia. Então vamos entender na prática, vamos ler o texto, como é que funciona essas usinas elétricas usando o movimento da água para gerar energia, tá bom? Atividade prática 191 até a 200, mas é pouca atividade, algumas questões que a gente vai ver, ok? Então vamos lá na prática que eu vou mostrar para vocês essa atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Ok, gente, aqui estamos, água como fonte de energia, tá? Página 191. Gente, a gente vai responder atividade prática da 191 até a página 200, mas a maioria das páginas é mais para a gente ler e entender do que propriamente para responder. Tem pouca coisa para a gente responder aí, tá? E as que tem para responder são fáceis, mas é mais importante vocês focarem nos textos para vocês aprender sobre essa questão da água como fonte de energia, né? A água é utilizada para muito mais coisas do que a gente imagina, ok? Ó, por exemplo, além de ser usada em casa para higiene e hidratação, a água também pode ser utilizada para movimentar máquinas e até mesmo para produzir energia elétrica. Ó, algumas coisas que talvez você não sabia, tá? Eles utilizam a água para movimentar máquinas, que aí no caso dessa máquina aqui, ó, é uma máquina que está sendo utilizada para, roda de moinho, para moer alguma coisa. Como a água está em movimento, gente, a água vai descendo, ela vai movimentando essa máquina que vai fazendo ela girar. No que ela vai girando, ela vai moendo. Deixa eu ver se aqui fala. Nesse caminho, a água do rio movimenta, gira, roda, que é ligada em maquinário de moer grãos. Ó, no caso aqui ela está moendo grãos, ok? Então, nesse caso, a água desse rio está sendo utilizada para moer grãos, certo? Além disso, a água também, gente, é utilizada para energia elétrica, ó, como tem aqui abaixo, ó. Isso aqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, no Foz do Iguaçu, certo? E ela é utilizada para fazer energia elétrica. Aqui no texto acima tem explicando como é que ela faz isso. Mas não é essa água que passa aqui em cima, tá, gente? A água que está passando aqui em cima é uma água que eles liberam, que é liberada para justamente aliviar a pressão das turbinas que estão abaixo disso, e aí elas que estão produzindo energia, certo? Então a água, gente, é utilizada para muita coisa, certo? Não sei se vocês sabiam que a energia elétrica é produzida pela água, certo? Eles utilizam, é produzida por outras coisas também, mas basicamente a maioria das usinas utiliza água. Por isso que quando está faltando água, quando não está no período chuvoso, a energia elétrica fica um pouco mais caro. Ó, e aqui temos outro texto, economizar para não faltar, certo? A água ser tão essencial à vida, a água é substância que os cientistas procuram quando pesquisam se há vida fora da Terra. Quando os cientistas estão pesquisando se tem vida em outros planetas, o que eles procuram no planeta é água. Se no planeta que eles estão procurando vida, se lá tiver água, é provável que tenha vida, certo? Se eles não encontram água no planeta, então eles já descartam a possibilidade de ter vida lá, certo? Ó, a maior parte do território brasileiro é rico em rios. O ciclo da água está sempre repondo esses corpos d'água por meio da chuva. Então, o ciclo da água a gente já estudou, né? Questão de abastecer os rios. Chove, enche os rios, evapora a água desses rios, volta para as nuvens e aí chove de novo. Isso é o ciclo da água, certo? Ó, gente, vocês vão fazer aí nessas imagens é o seguinte, ó. Por isso é preciso economizar. Segue algumas dicas para economizar essa substância tão preciosa. Para economizar água, gente, ó, algumas dicas aqui, ó. Escovar os dentes com a torneira fechada, ó. Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, consertar vazamentos, lavar muita roupa de uma vez, certo? Deixar acumular roupa, gente. Não lavar 1, 2, 3 peças, deixar acumular. Tomar banho de 5 minutos, tá? Não lavar a calçada com mangueiras. E aí vocês vão marcar um X, ó. Assinale nas imagens acima os hábitos que já são praticados em sua casa.
As coisas que você faz na sua casa, que vocês fazem, se você fizer, por exemplo, se você escova os dentes com a torneira fechada, marque um X. Se vocês consertam os vazamentos, X. Se vocês lavam só apenas quando tem muita roupa, X. Se você toma banho apenas de 5 minutos, X. E se você não lava a calçada com mangueira, marque X, ok? Ó, comer água. Vamos ver, isso aqui é interessante, ó. A água invisível que comemos todo dia sem saber e seus problemas. Então esse texto aí, gente, fala sobre a água que tem nos alimentos, ó. Comer água, a escolha das palavras pode parecer estranha, mas acredite, nós comemos um monte de água todos os dias e sem nos darmos conta. Veja aí, gente, como é interessante isso. Vamos entender por que a gente come água, tá? Vamos entender por que eles estão falando isso, ó. Na verdade, gente, o que eles estão querendo dizer, dê uma olhada no texto, tá? Eu vou baixar aqui, vocês podem olhar o texto. Que na verdade o que eles estão querendo dizer é que para fabricar, gente, para produzir alguns produtos, a maioria deles é utilizado água, certo? Por exemplo, ó, água que você consome sem ver. Em 1 quilo de arroz, gente, para produzir 1 quilo de arroz, é utilizado 2.500 litros de água. Não é que tenha 2.500 litros de água em 1 quilo de arroz, gente. É usado na produção desse arroz, tá? Na manteiga, ó, 1 quilo de manteiga é utilizado 18.000 litros de água. É muita água para 1 quilo de manteiga, gente. 1 quilograma de manteiga, muita água, certo? Ó, o leite, 712,5 litros. E aí tá, vocês vão dar uma olhada aqui, certo? Então, todos esses alimentos consumido muita água. E o que mais impressiona é que a manteiga, ó, em 1 quilo de manteiga é o que utiliza mais água, certo? É o que é utilizado mais água. Então, a gente mesmo sem saber consome água nesses alimentos, certo? O que é água virtual, gente? Deixa eu só ver se aqui tem falando sobre isso, tá? Ó, aqui tem falando sobre por ano de água virtual, segundo... Deixa eu explicar para vocês o que é água virtual. Água virtual, gente, é justamente essa água, certo? Que é utilizada nesse processo de fabricação desses alimentos. Não é que seja água, não tem nada a ver com a internet, tá, gente? Não tem nada de água que vai pela internet, não. Água virtual. Não existe isso. Nesse caso, a água virtual, ele está falando da água que é utilizada nesse processo de produção desses alimentos, ok? A água que é utilizada para produzir esses alimentos a gente chama de água virtual. É algo que vai nos alimentos e a gente não vê, ok? Ó, converse sobre a água utilizada na produção dos itens da página anterior. Você sabia, por exemplo, que tanta água era necessária para a produção de manteiga? Eu confesso que eu não sabia, tá? É pessoal, gente. Eu sabia que utilizava água, mas não que fosse necessário tanta água para produzir 1 quilo de manteiga. Isso eu não sabia, tá? Então vocês vão colocar a resposta pessoal. Se você já sabia, você coloca que sim. Se você não sabia, você coloca que não sabia. Realmente é muita água. Ó, como vimos no texto, um conceito complementar ao da água virtual é a pegada hídrica. Ela quantifica a água consumida por uma pessoa, considerando tanto a água em si, que chega pela torneira, quanto a água virtual dos produtos que consumimos. Veja a pegada média do brasileiro. Então, pegada hídrica é quando você junta a água que você consome normalmente, a água da torneira que você toma banho, lava louça, bebe, certo? Com a água virtual, que é a água que vai nos alimentos, certo? Aí eles fizeram aqui a média do brasileiro, da pegada hídrica do brasileiro, ó. Ok? Acessórios, ó. O brasileiro, em média, gente, isso aqui é a média, tá? Em média, num computador é 31,5 mil litros. Na folha sulfite, 10 litros. No carro, 144,3 mil litros. Ó, em roupas, costumes. Esse costumes aqui é o mais interessante, ó. 15 minutos no banho. Isso aqui, gente, ó, o que é que vocês vão fazer, ó. Você acha que sua pegada é maior ou menor ou igual à média dos brasileiros? Isso aqui é uma média dos brasileiros que eles gastam com acessórios, roupas, costumes e comidas. E vocês vão comparar com a de vocês. A melhor forma de vocês comparar, gente, é vocês usando os costumes, ó. Que vocês vão comparar, tá? Que é questão de computador, carro. Vocês não usam, por exemplo, carro, essas coisas. Não vocês, certo?
Então, a melhor forma de vocês comparar é utilizando os costumes, ó. 15 minutos no banho, 240 ml. Se você utiliza mais ou menos esse tempo, enfim. Escova os dentes com a torneira aberta. E aí vocês vão comparar. E aí vocês vão dizer se seus costumes são iguais. Aliás, é maior, se você gasta mais de 15 minutos, enfim, gasta mais água. Menor ou igual à média dos brasileiros, tá? Pessoal, essa também. Converse com seus colegas sobre maneiras de reduzir pegada hídrica, levando em consideração a água virtual. Resposta pessoal também, tá, gente? Qual seria uma maneira da gente reduzir esse consumo de água, certo? Tanto a água virtual como a água normal que você usa, tá bom? Você vai ver uma maneira de reduzir essa água, esse consumo, tá bom? Vamos ver se tem mais coisas aqui. Aqui, gente, nós temos um moinho de água, ó. Ele vai utilizar um processo mais ou menos parecido com aquele do moinho que tem nas páginas anteriores, que eu falei que era para moer grãos, certo? É como se fosse aqui aquele moinho, certo? Aí, ó, ele utiliza esses materiais. Isso aqui provavelmente é só para vocês entenderem o processo, tá? Ó, materiais, garrafa PET, filtro, vamos descendo aqui para ver. Temos materiais aí, os procedimentos, ó. Ok? Se vocês quiserem tentar fazer, ó, facinho, tá? Podem tentar. Ó, corta a garrafa, tem tudo direitinho. O que eu quero que vocês vejam aqui é como acontece, certo? O procedimento lá do moinho, ó. Faça um furo na tampa e passe o espeto de madeira por ele. Ok, aqui, ó. Ok. Aí, ó, fixe uma ponta do barbante no espeto e na outra ponta coloque a massa de modelar. Aqui, certo? Solte a massa de modelar e jorre a água por cima da hélice para fazer o espeto girar e assim elevar a massa de modelar. Ok, gente? É mais ou menos aquele processo parecido com o processo feito por o moinho, certo? Ó, agora responda essa questão a seguir. Como a massa de modelar é levada para cima? Por que a massa de modelar é levada para cima? Ok? Depois que ele joga água, como é que ela vai para cima, tá? Veja se você consegue entender esse processo e coloca aqui. Se você não conseguir, a gente vê na aula ao vivo, tá? De que outras formas esse princípio é aplicado? Ó, por exemplo, esse princípio é aplicado lá naquela forma em que o moinho, certo? Na foto que eu mostrei do moinho lá, é mais ou menos esse princípio aqui que é utilizado, certo? Ó, gente, aqui nós temos a questão 8, ó. Veja um esquema simplificado de uma estação de tratamento de água. Desembaralhe as letras das etapas desse processo, certo? Nós temos aqui, gente, como se fosse um caça-palavras aqui, tá? Você vai identificar que palavra é essa que está acontecendo aqui nesse processo. Só que tá baralhada as letras, você vai desembaraçar e saber que palavra é essa daí, ok? E aí só colocar aqui, coloca abaixo, coloca do lado, certo? Você quem sabe. O importante é você identificar a palavra. Procura um local aqui e coloque essa palavra desembaraçada, tá, gente? Lembrando que isso é uma estação de tratamento de água, certo? Tratamento de água, deixando a água mais limpa, ok? Ó, veja o seguinte, conta de água. Temos aqui uma continha de água, certo? Vamos ver o consumo. Vamos ver quanto foi consumido nessa conta. Conta mensal de serviços de água e esgoto, certo? Qual foi o consumo de água? Tá perguntando, gente. É só a gente ver aqui aonde tem falando que consumiu. O consumo está em metros cúbicos, tá, gente? Dá uma olhada aqui, observem, ó, principalmente nessa linhazinha aqui azul, ó, que você vai achar o consumo, certo? Quanto foi pago pela água e pelo esgoto? Aqui nós temos os valores, ok? Dá uma observada nesses valores aqui. Tem tudo bem explicado, só você colocar o valor que foi pago. Água e esgoto, certo? Tá bem fácil, essa não é para fazer cálculo não, gente, essa tá, não precisa fazer cálculo nada, é só para você encontrar as informações que tem no papel, ok? A última, gente, nós temos uma página, leia o seguinte texto relacionado à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, ou seja, uma usina que fornece energia elétrica, hidrelétrica, tá?
Vocês vão ler esse texto e vão responder essas questões aqui, ó. Para que servem as hidrelétricas? Acabei de falar, né? Hidrelétrica fornece energia, né? E aí vocês vão dizer. Para que servem as energias, a que servem as hidrelétricas? Quais são os problemas que a construção de Belo Monte gerou para os ribeirinhos segundo o texto? Segundo o texto, então a informação que tem no texto. Procure, tá, gente, no texto, essa informação aqui. Qual o problema que a construção dessa usina gerou para os ribeirinhos? E ribeirinhos são as pessoas que moram perto dos rios, tá? Que moram perto dos rios, chamados de ribeirinho. Escreva algumas ações que são importantes para economizar água. Essa, pessoal, tá, gente? Vocês sabem o que você pode fazer para economizar água, bom? Então são essas páginas, gente. Se rachando a cuca não tem necessidade, tá? De fazer. Então, como eu falei, foquem no texto, porque é mais umas páginas mais de aprendizado do que propriamente de responder, tá? Pra gente entender os textos, pra gente entender como é que funciona esse processo, certo? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.